Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre as 3 leis biológicas do amor, ou as 3 leis biológicas, que foi, na verdade, um conceito criado por Bert Hellinger, um dos idealizadores e criadores da constelação familiar. Mas aqui a minha intenção não é falar com vocês sobre constelação familiar. Na verdade, é a gente entender essas 3 leis biológicas que regem, a nossa vida, regem nós enquanto seres humanos, e que quando nós entendemos o porquê ou os princípios dessas leis, tudo fica muito mais fácil, ou fica melhor o nosso entendimento enquanto nosso lugar em relação à família, enquanto nosso lugar em relação às relações humanas. Então eu queria, na verdade, trazer esse tipo de reflexão aqui para você. Claro que se você quiser saber mais, Bert Hellinger fala muito sobre isso em vários dos livros que ele tem, e obviamente isso é muito trabalhado de forma muito mais efetiva e prática nas constelações familiares. Mas por ordem aqui, o que eu acho que é interessante enquanto entendimento de nós, enquanto seres humanos e também da nossa relação, é saber de que qualquer um de nós somos regidas por essas 3 leis biológicas, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Então você vai perceber que qualquer que seja a sua relação enquanto familiar, profissional ou até mesmo em termos de relacionamentos afetivos, essas 3 leis regem todos os nossos comportamentos. E quando a gente compreende e vivencia e começa a refletir sobre isso nas nossas atividades, no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, vai ficando mais fácil compreender o meu lugar e as pessoas. Então, se a gente partir do pressuposto de pertencimento, é de que todo mundo, ou seja, todo indivíduo, ele pertence a algum sistema familiar. O que isso quer dizer? É que você, enquanto indivíduo, pertence a uma família, ou seja, você veio, você foi gerado através de um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, seja ele qual for. Tá? E aqui a gente não vai questionar a sua família, de onde ela veio, como ela é composta, não é nada disso. É saber de que você pertence a uma família, a um sistema familiar, você gostando ou não dele. Isso não tem como negar, isso não tem como mudar, tá? Então, porque muitas pessoas ficam questionando, mas eu vim da família. Não é para você questionar, é para você compreender de que você, goste ou não, você veio desse sistema familiar. Então, é a lei do pertencimento. Eu pertenço àquela família. Eu vim dessa entidade familiar. Ah, Dani, mas e se eu, de repente, eu fui adotado, eu fui criado por uma outra pessoa que não é a minha família biológica? Ok, você precisa entender que você veio biologicamente de uma entidade familiar e você depois foi criado por essa família. Então também tem o porquê. Por que você pertence a essa família? Tudo vai ter as explicações da onde você veio. Por que você está aqui? Então é isso que eu queria primeiro, eu acho que colocar de uma maneira clara para você. Você pertence a um sistema familiar, seja ele qual for, e aqui não é para você questionar. Ah, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Não questione. Você pertence a essa família, tá? Se depois você criou caminhos diferentes da sua família, é uma outra história. Mas nós precisamos entender, incorporar que nós viemos do sistema familiar. É a lei do pertencimento e ponto final. Não se discute isso. A outra lei que é muito interessante é a lei da ordem. Os seus pais vieram antes de você. Dani, eu tenho irmãos, eu sou o irmão do meio. Pois bem, o irmão seu mais velho veio antes de você. Ah, eu sou o irmão caçula. Os seus irmãos antes de você têm a ordem, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Nós estamos falando aqui da ordem, da hierarquia. É você saber que existe uma ordem das coisas. Os seus pais vieram antes de você, os seus irmãos vieram antes de você. Quando você compreende essa ordem de chegada nesse sistema familiar, também fica mais claro o seu entendimento.
aqui não há questionamento. Se nós pensarmos desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado, essas leis que eu estou colocando aqui para você, essas 3 ordens, né? Então, do pertencimento, elas existem desde então. E não é para a gente questionar, é simplesmente para que a gente possa entender, compreender, aceitar, para que isso fique mais fácil, é o correr da vida. Isso vai acontecer em qualquer sistema, inclusive os animais também têm esse tipo de entendimento. Então, voltando à lei, a segunda lei, que é a lei da ordem, você entender que os seus pais são maiores do que você. Por quê? Vieram antes, vivenciaram coisas que você não vivenciou, passaram por coisas que você não passou e assim por diante. Então, você respeitar essa hierarquia. Para ficar mais claro ainda, se você quiser assistir ou não assistiu ainda, Viva la Vida é um filme muito interessante da Walt Disney que coloca isso de forma muito clara, a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Ele coloca ali em forma de desenho animado todas essas ordens que eu estou falando aqui para você. Não há como questionar, há como aceitar. Então, os que vieram antes de você são maiores do que você e você precisa respeitar essa ordem. Posto isto, a terceira lei, tão importante quanto as 2 outras, que é a lei do equilíbrio. Todas as relações humanas precisam estar pautadas no equilíbrio. Quando há desequilíbrio nessas relações, há uma desordem nesse sistema de relação humana, nesse sistema de relação familiar. Então, se a gente pegar, por exemplo, se você quiser tomar o lugar dos seus pais, por exemplo, e os seus pais estão vivos ainda, isso vai causar uma desordem e desequilíbrio na sua família. Se você quiser que o seu filho tenha a mesma relação do que você, isso vai criar também uma desordem, né? Porque as relações precisam estar equilibradas. Eu não posso dar mais e receber menos. Eu preciso dar e receber de forma igual. Isso é equilíbrio. Um exemplo, no relacionamento afetivo, quando um dos dois ali, enquanto entidade de casal, dá mais do que o outro, há uma desordem, porque um sempre está insatisfeito com o que está recebendo, porque está se doando muito e não está recebendo nada em troca, e vice-versa. Então, isso causa, novamente, um desequilíbrio nas relações. Então, para que tudo corra de forma harmoniosa, isso no seu sistema familiar, nas suas relações humanas e nas suas relações afetivas, é necessário que seja respeitado essas ordens. Essas 3 leis, elas não podem ser questionadas. Elas precisam apenas ser entendidas, compreendidas, para que as suas relações afetivas para com os seus pares e para com os seus familiares sejam levadas em harmonia. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você compartilhasse ele com outras pessoas, curta esse vídeo aqui e se inscreva no meu canal no YouTube.